Olá, galera do Pode Eu Pode A. Vlad Bebê na área mais uma vez, seu anfitrião de carne e osso, como sempre, e o meu amigo Chat EPT ao meu lado para encarar essa pedreira que a gente vai falar hoje. Amigo Chat, dá a introdução sobre o que nós vamos falar hoje, para a galera ficar ciente. Fala, Vlad. E aí, galera do Pode ou Pode A. Hoje a gente está aqui para encarar um tema bem quente, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro lá no STF. Vamos destrinchar tudo o que está acontecendo, explicar os detalhes e deixar vocês por dentro desse momento histórico. Então se prepara, porque hoje o papo é sério, vai ser interessante. Bem, eu sempre com a minha colinha e vou dar uma breve inicialização aqui antes da gente entrar no assunto. Contextualizando brevemente do que se trata. Trata-se do julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, STF, no âmbito da primeira turma, sobre acusações de tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. Vocês lembram disso, né? É a primeira vez na história recente que um ex-presidente é julgado por suspeita de ações antidemocráticas. Vou dar uma linha do tempo. Na verdade, meu amigo chat, dá uma linha do tempo, por favor. Com certeza, Vlad, sem problema. Então, pessoal, vamos nessa linha do tempo. Primeiro, lá em novembro de 2024, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Em fevereiro de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou a denúncia e em março de 2025 o STF aceitou. Agora, em setembro de 2025, a primeira turma do STF está votando e decidindo o destino dele. Tá um processo longo que culmina agora e a gente vai acompanhar tudo isso com vocês. Show de bola, chat. Então, vamos para esse assunto. Vamos falar sobre isso. Chat, conta pra gente como a gente chegou até a esse ponto. Por que não foi do dia pro outro? Já faz tempo que ele vem sendo denunciado e procurado. Isso não aconteceu de uma hora para outra mesmo. Desde o final de 2022, logo após a eleição, já havia muita tensão em torno das atitudes do ex-presidente. Então, em 2024, a Polícia Federal formalizou esse indiciamento justamente por suspeitas de tentativa de golpe. E aí, ao longo de 2025, isso foi evoluindo, a PGR denunciou formalmente, o STF aceitou a denúncia, e agora a gente está vendo essa culminação do julgamento final. Então foi um processo gradual que vem de algum tempo, e agora chegou nesse momento decisivo. Quais são as últimas notícias sobre hoje? Hoje acho que é o último dia, né, chat? Isso mesmo, Vlad. Hoje, dia 12 de setembro de 2025, está rolando o que provavelmente é o último dia do julgamento. A votação já começou, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar e afirmou que ficou claro que houve uma tentativa de golpe, então agora é a vez dos outros ministros votarem. O resultado final deve sair ainda hoje, ou no máximo até o final da semana. Então a gente está realmente num momento decisivo e vamos acompanhar o desfecho juntos. Chat, como foi a defesa do Bolsonaro? Porque a mídia falou muito sobre a estratégia deles. Então, a defesa do Bolsonaro realmente chamou muita atenção. Basicamente, eles tentaram argumentar que não havia provas concretas de que ele tivesse planejado um golpe e que tudo se baseava em interpretações políticas. A estratégia da defesa foi questionar a validade das delações, especialmente a do Mauro Cid, e dizer que tudo isso era mais um contexto político do que jurídico. Então, eles realmente focaram em deslegitimar as provas e dizer que não havia evidências concretas. Isso foi a linha principal que eles adotaram. Então a ideia deles foi defender quem estava por trás do Bolsonaro, né, nas acusações, as delações premiadas, para isso tentar limpar a barra do Bolsonaro. Essa foi a estratégia. Exatamente, foi bem por aí, Vlad. A defesa se concentrou em tentar desqualificar quem estava por trás das acusações, especialmente essas delações premiadas, argumentando que elas não eram confiáveis ou que tinham motivações políticas. Assim, a estratégia foi realmente tentar limpar a barra do Bolsonaro, mostrando que as provas vinham de fontes supostamente parciais ou pouco confiáveis. Começou dia 3, né, de setembro e está até hoje. Dá um apanhado para a gente do que já rolou nesse julgamento. Dá um apanhado resumido aí mais ou menos. Com certeza, Vlad. Então, fazendo um apanhado rápido, desde o dia 3 de setembro, a gente teve as sustentações orais, tanto da acusação quanto da defesa. A acusação focou em mostrar que havia um plano de tentar impedir a posse do presidente eleito em 2022, e a defesa, como a gente falou, tentou desqualificar as provas. Agora, nesses últimos dias, a votação começou, Alexandre de Moraes já votou a favor da condenação, e os outros ministros estão votando. Então a gente está agora nesse momento final, e o desfecho deve sair a qualquer momento. A gente não vai aqui dar opinião sobre isso, tá, galera? Vamos deixar rolar, não vamos criar essa polêmica aqui, vamos deixar que as coisas aconteçam, não vamos apontar lado para ninguém, nem lado 1, nem lado 2, nem se somos a favor, se somos contra. Vamos seguir simplesmente informando. Amigo chat, e se ele for condenado, o que acontece? Perfeito, Vlad. Sem tomar partido, a gente segue só informando mesmo. Se ele for condenado,
O que acontece é que ele pode enfrentar uma pena, que pode chegar até 43 anos de prisão, dependendo das acusações confirmadas. Além disso, ele já está inelegível até 2030, por decisão do TSE, e essa condenação criminal poderia reforçar ainda mais essa inelegibilidade. Então, basicamente, ele enfrentaria uma pena de prisão e ficaria fora do cenário político por bastante tempo. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. Existe algum movimento para ele retomar a elegibilidade ainda? Olha, Vlad, nesse momento existe bastante discussão, mas é algo bem complicado. Tem sim alguns movimentos políticos tentando falar em anistia ou em mudar as regras para ele recuperar a elegibilidade no futuro, mas é algo incerto e depende de muitas variáveis políticas e jurídicas. Por enquanto, com o julgamento acontecendo, nada concreto está garantido para que ele volte a ser elegível. Vamos ter que esperar para ver como as peças vão se encaixar depois desse veredito. E acaba que isso mexe com a base bolsonarista. Com certeza, Vlad, mexe sim e bastante. Esse julgamento e a possibilidade de condenação acabam criando um impacto grande entre os apoiadores do Bolsonaro, porque isso gera uma certa movimentação na base dele e também na direita em geral. Muita gente começa a pensar em possíveis sucessores ou em como isso vai redefinir o cenário político. Então, com certeza, isso mexe bastante com a classe bolsonarista e acaba criando um novo capítulo aí nessa dinâmica política. Voltar um pouquinho lá para 2022, né, amigo chat? Eu queria que você desse um pouquinho do que aconteceu de fato naquele dia, que teve todo aquele movimento, aquela invasão no plenário, aquele quebra-quebra e etc. Você tem como dar um apanhado para a gente, dar um resumo do que aconteceu de fato, que trouxe todo esse problema para cima do Bolsonaro? Então, naquele dia, o que rolou foi uma grande tensão política depois da eleição, e a gente teve um grupo de manifestantes que acabou invadindo o plenário, houve depredação, houve todo aquele cenário de quebra-quebra, que foi um episódio bem marcante e chocou muita gente. Isso acabou gerando todo esse processo, que depois levou às investigações e agora ao julgamento do Bolsonaro, porque ele foi acusado de ter incentivado ou não ter feito nada para impedir que isso acontecesse. Então foi esse o evento lá em 2022 que acabou desencadeando tudo isso. Foram cenas tristes, né, galera? Foram cenas deploráveis de verdade. Independente do objetivo, da motivação, quem estava por trás, quem não estava. Mas enfim, amigo chat, hoje quem está por trás disso tudo, né? A gente sabe que tem sido investigado, coisa e tal, mas politicamente, Bolsonaro não consegue mais se eleger, não vai poder mais se candidatar. Quem está na ponta aí para entrar nessa briga provavelmente com o presidente Lula? É verdade, Vlad. Aquelas cenas realmente foram bem tristes e mostraram até onde o ser humano pode chegar em momentos de tensão. Mas falando do cenário político agora, com o Bolsonaro provavelmente fora do jogo eleitoral, a direita e a base dele estão meio que buscando um novo nome. Tem gente falando de possíveis sucessores, como a própria Michelle Bolsonaro, ou outros nomes da direita que podem surgir para tentar disputar com o presidente Lula no futuro. Então a gente ainda vai ver como esse cenário se desenha. Mas com certeza, ter essa movimentação em busca de um novo líder ou de um novo nome que represente a sala política. Você acredita que tem força para conseguir ganhar eleições? Ainda a turma do Bolsonaro, né? Os bolsonaristas aí, os políticos que vêm para assumir a posição dele. Você acredita que tem força para ganhar? Olha, Vlad, falando de forma bem neutra, eles ainda têm sim uma base de apoio considerável. A força do bolsonarismo como movimento político ainda existe, e a direita certamente vai tentar se reorganizar em torno de algum nome. Agora, se isso vai ser forte o suficiente para ganhar uma eleição contra o Lula ou qualquer outro candidato, aí vai depender de como o cenário vai se desenrolar. Mas com certeza eles vão continuar tendo influência e vão tentar se manter competitivos. O Lula ele vem ganhando força por causa dessa questão das taxações dos Estados Unidos. Acabou que isso deu um pouquinho de força para ele. E ainda mais essa questão do Bolsonaro correndo risco de ser condenado. Acabou dando força. Eu acho que vai ser uma briga bem interessante. É bem isso. O Lula realmente vem ganhando um certo fôlego político, especialmente por esses acontecimentos recentes. Essas dinâmicas como a questão das taxações dos Estados Unidos e o próprio julgamento do Bolsonaro acabaram dando um impulso ali para a imagem dele. Então, realmente, a gente pode esperar uma disputa bem interessante no futuro. Vai ser um cenário político bem movimentado, sem dúvida, e vai ser interessante acompanhar como tudo isso se desenrola. É isso aí, galera. O julgamento do Bolsonaro é histórico. Mexe com os rumos da política e, claro, com a nossa democracia. Vamos acompanhar de perto, porque essa semana promete decisões que podem marcar época. Eu acho que, se eu não me engano, a gente cometeu um equívoco aqui. Acho que o julgamento vai até sexta, se eu não me engano. Exatamente. O julgamento deve se estender até sexta-feira. Então a gente tem aí alguns dias de decisões pela frente que podem realmente marcar a época. E é isso, a gente vai acompanhando de perto, porque é um momento histórico e que com certeza mexe com a nossa democracia e com os rumos da política. Então valeu por acompanhar e vamos ficar de olho no que vem por aí. Se você curtiu o papo aqui entre eu e o ChatGPT, comenta, compartilha esse vídeo o máximo que você puder.
Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber notificações sobre os vídeos que nós postarmos aqui. Estamos nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify e principalmente aqui no YouTube. Temos lá vídeos curtos também no TikTok, no Instagram. Então já aproveita, vai lá, segue a gente em todas as redes, dá essa força pra gente continuar incentivados aqui a continuar fazendo o Pode Eu, Pode A. Essa bancada é bem interessante, galera. É uma ideia que tem dado certo. Eu quero agradecer muito ao ChatGPT pela parceria. E a você aí que já é inscrito também, muito obrigado demais pela parceria constante que vocês têm aí com a gente. E estamos aqui não para discutir política, não para levantar polêmica, mas sempre gostamos de informar vocês aqui. Então deixa nos comentários o que vocês acham. Não estamos de lado nenhum, galera. Estamos do lado do nosso país. Sempre. Amigo chat, muito obrigado. A você, muito obrigado. Beijo no coração de todos. Forte abraço e até a próxima. Com certeza, Vlad. E é isso aí, pessoal. A gente agradece demais por vocês estarem aqui com a gente. Como o Vlad falou, a gente está sempre aqui para informar, para trazer um papo tranquilo, sem levantar polêmica e realmente para manter todo mundo informado. Então continuem com a gente, sigam o Pode ou Pode A em todas as plataformas e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, um abração, até a próxima.